32, do verso 1 ao verso 14, diz assim a palavra do Senhor. O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Arão lhes disse: tirem os brincos de ouro que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas estão usando e tragam para mim. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. Ele pegou os brincos, derreteu-os, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram: povo de Israel, estes são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo: amanhã haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. No dia seguinte, de manhã cedo, eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifício e outros para serem comidos como ofertas de paz. Depois o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Então o Senhor Deus disse a Moisés: desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem. Fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram, e lhes ofereceram sacrifícios. Então estão dizendo que estes são os deuses deles, os deuses que os tiraram do Egito. Eu conheço este povo e sei que é muito teimoso. Agora não tente me impedir, pois vou descarregar a minha ira sobre esta gente e vou acabar com eles. Depois farei de você e dos seus descendentes uma grande nação. Porém Moisés fez um pedido ao Senhor, seu Deus. Ele disse: ó Senhor, por que ficaste assim tão irado com o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e força? Por que deixar que os egípcios venham a dizer que tiraste o teu povo do Egito para matá-lo nos montes e destruí-lo completamente? Não fiques assim irado, muda de ideia e não faças cair sobre o teu povo esta desgraça. Lembra dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Lembra do juramento que fizeste, diz-lhes dar tantos descendentes quantas estrelas há no céu. Lembra também que prometestes que daria aos teus descendentes toda aquela terra para ser propriedade deles para sempre. Então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Pai querido, essa é a tua poderosa palavra. Nós queremos te pedir que teu Espírito Santo fale conosco através da tua palavra. Que pela tua palavra nós sejamos, Senhor, edificados, ministrados, que tu possas falar poderosamente ao nosso coração. Em o nome bendito de Jesus, assim oramos. Amém. Graças a Deus. Quero falar hoje à noite sobre o poder da intercessão. Diga para mim, diga com o seu irmão, o poder da intercessão. O poder da intercessão. A gente percebe na Bíblia que embora o nosso Deus, ele seja imutável em seu caráter, embora o nosso Deus seja imutável em seus atributos, percebemos às vezes nas Escrituras Sagradas que ele pode mudar, e eu estou usando uma linguagem humana para que a gente possa entender. Ele pode mudar em suas ações, ele pode mudar em suas intenções, em resposta ao clamor do seu povo, em resposta ao clamor dos seus servos. E falando numa linguagem bem humana, é exatamente isso que acontece aqui, que nós vemos aqui em Êxodo capítulo 32, através da intercessão de Moisés. Deus mudou a disposição dele de trazer juízo sobre o povo de Israel, por causa da sua apostasia, por causa da sua idolatria, por ter se afastado tão depressa do Senhor, que os havia libertado do Egito,
que os havia tirado com o braço forte das garras de Faraó. E aquele povo havia se voltado tão depressa para a idolatria, e Deus estava disposto a destruir, Deus estava disposto a trazer e aplicar juízo sobre aquele povo de Israel. Mas a Bíblia nos mostra que Deus mudou a sua intenção, que Deus mudou a sua ação, e aí eu estou usando uma linguagem humana para que nós possamos entender, e a Bíblia também usa essa linguagem. O texto diz que Deus se arrependeu. Claro que Deus não pode se arrepender, mas o escritor está usando uma linguagem humana para que nós possamos entender. Deus mudou de ideia, Deus mudou a sua ação por causa do clamor de um servo, por causa da intercessão de um homem de Deus chamado Moisés. O que a gente percebe, queridos? O povo de Israel havia provocado a ira do Senhor de forma exagerada, se entregado à idolatria. Quando nós lemos o capítulo 32, a partir do versículo 1, isso fica bem claro. A Bíblia nos mostra que Moisés havia subido ao monte para um período de estar com Deus, em oração, em jejum, 40 dias sem comer e sem beber, 40 dias mergulhado na glória de Deus, 40 dias ouvindo a voz do Senhor. E o povo de Israel achou que havia demorado muito, e que aquele homem, Moisés, havia então desaparecido, não havia respostas para ele, não havia respostas sobre ele. E o povo então começa a obrigar e a forçar a Arão para que faça deuses semelhantes aos deuses do Egito. E debaixo dessa pressão, Arão, tendo uma liderança tão enfraquecida, a Bíblia nos diz então que Arão é pressionado pelo povo, ele pede ao povo que trouxesse os brincos, as joias de ouro, e a partir daquelas joias de ouro, ele faz um falso Deus, um bezerro de ouro, a semelhança dos bezerros que eram adorados lá no Egito, e dá ao povo para servir, para adorar aquele falso Deus, e o povo começa a celebrar aquele Deus falso, feito pelas mãos do homem, e o povo começa a dizer: estão aí, ó Israel, os teus deuses que te tiraram do Egito. Que blasfêmia terrível! Comparar aquele bezerro de ouro, aquele ídolo, aquela imagem, com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que os havia tirado com o braço forte de uma escravidão de mais de 430 anos lá no Egito. O povo havia pecado terrivelmente contra o Senhor. O povo profanaram o nome do Senhor, se apostataram tão depressa da fé. Aquele povo que viu Deus enviar as pragas sobre o Egito para forçar o faraó a liberá-los, a libertá-los. Aquele povo que viu o Deus Todo-Poderoso abrir de forma sobrenatural e miraculosa o Mar Vermelho para que o povo de Israel pudesse passar a pés enxutos. O povo que viu Deus fazer coisas extraordinárias, agora está diante de um bezerro de ouro confeccionado com suas próprias joias, e dizendo que aquele bezerro de ouro era o Deus que havia tirado eles do Egito, comparando a glória do Criador com a glória de criaturas feitas pelas mãos dos homens. Deus estava extremamente irado com o seu povo, e Deus estava decidido a aplicar sobre o povo juízo. Então Moisés está lá envolvido na glória de Deus, Moisés está lá envolvido na presença de Deus, Moisés está naquele clima de adoração, de mover do Espírito, e de repente, Deus se dirige a Moisés dizendo: desce, porque o teu povo que tu tiraste do Egito, pecou. Então depressa se desviou. O tom mudou de um ambiente em que ele está desfrutando da presença de Deus com o coração tão alegre. Agora ele ouve do próprio Deus que o povo havia pecado, e que por conta disso sofreria o juízo. E a Bíblia nos diz que Moisés então se dispôs a orar. Moisés se dispôs a clamar ao Senhor. Versículo de número 11, diz a Bíblia que Moisés se dispôs a orar a Deus. Moisés, porém, fez um pedido ao Senhor, seu Deus. Ele se dispôs a clamar. Moisés era um homem de oração, e ele não permitiu que o desespero invadisse o seu coração. Mas em vez disso, a Bíblia diz que ele começou a orar, ele começou a clamar, ele começou a interceder por aquele povo, ele começou a buscar a Deus em favor daquele povo. E é isso que nós devemos fazer quando pessoas que nós amamos, quando nossa família,
quando nossa cidade, quando nossa nação está em perigo por ter os seus olhos espirituais cegos por causa do pecado, por causa da teimosia, por causa da rebeldia, por causa da obstinação, estão tão obstinados, estão correndo a passos largos para um iminente juízo. Nós precisamos ter esse coração tão misericordioso quanto de Moisés, para clamar a Deus. A gente percebe que Deus coloca Moisés aqui sobre uma prova, testa o coração de Moisés, e Moisés passa no teste. Porque em vez de Moisés se desesperar aqui, porque Deus falou que haveria de ter juízo sobre a nação de Israel, que haveria juízo sobre o povo de Israel, por causa do seu pecado, por causa da sua apostasia, porque tão depressa abandonaram o Senhor e correram atrás de falsos deuses, de ídolos pagãos. Moisés se colocou diante do Senhor como intercessor, Moisés se colocou na brecha. Há um texto em que o Senhor diz que está procurando alguém que se coloque na brecha da intercessão, na brecha da oração, que seja capaz de colocar-se no lugar do outro e clamar pelo outro, por outras pessoas, pela sua família, por aqueles que ainda estão emaranhados no pecado, por aqueles que ainda estão sendo seduzidos pelo engodo do inimigo e das trevas, que seja capaz de interceder, de orar por essas pessoas, até que os seus olhos espirituais se abram, até que os seus corações sejam compungidos pelo Espírito Santo, até que essas pessoas se prostrem de joelhos diante do Senhor e reconheçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. É preciso que haja pessoas com o mesmo coração, com a mesma disposição de Moisés, para clamar, para que Deus intervenha, para que Deus faça coisas grandes. Então Moisés, quando ouviu a sentença de Deus, quando ouviu a voz de Deus, que haveria juízo sobre a nação, por causa dos seus muitos pecados, a Bíblia nos mostra que Moisés clamou ao Senhor. Nós vivemos dias desafiadores, estamos vivendo dias difíceis, e nós precisamos clamar ao nosso Deus. Assim como Moisés clamou para que Deus tivesse misericórdia do povo, nós precisamos clamar ao nosso Deus: tem misericórdia de nós nesse tempo, tem misericórdia do nosso povo nesse tempo. Poupa, Senhor, o teu povo e não entrega a tua herança ao opróbrio, porque se diria entre as nações: aonde está o Deus deles? Poupa, Senhor, o teu povo. Como Moisés, nós precisamos clamar para que Deus haja de misericórdia para com o seu povo. Amém, queridos? E a Bíblia nos mostra então que Moisés, ele venceu todo tipo de impedimento para que a sua intercessão obtivesse êxito. Moisés venceu todo tipo de impedimento para que a sua intercessão fosse uma intercessão vitoriosa, fosse uma intercessão que lograsse êxito, que lograsse vitória. Ele venceu muitos impedimentos. A gente vê em Êxodo 32, Moisés vencendo impedimentos para poder interceder pelo povo de Israel, para que eles pudessem ser perdoados, pudessem ser reconciliados com Deus, pudessem ser restaurados. E a gente vê ele vencendo esses impedimentos. O primeiro impedimento que Moisés vence é o tamanho do pecado do povo. Era um pecado muito grande. Eles haviam se apostatado tão depressa do Senhor. Olha o que diz o versículo 7. Eu queria que você acompanhasse comigo. Êxodo 32, 7 e 8. Então o Senhor disse a Moisés: desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem. Fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram e lhe ofereceram sacrifício. Estão dizendo que estes são os deuses deles, os deuses que os tiraram do Egito. Que pecado terrível, que apostasia terrível. Eles realmente mereciam o juízo e a sentença do Senhor. Esse era um grande impedimento, mas Moisés venceu, porque mesmo diante de tamanho pecado do povo, do grande pecado do povo, ele se dispõe a orar, a interceder, a clamar. E mesmo diante dos pecados mais terríveis, nós precisamos continuar clamando por misericórdia. Nós precisamos clamar por misericórdia. Sabe por quê? A palavra de Deus nos diz
que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então nós podemos dizer diante do Senhor: Senhor, ainda que temos pecado terrivelmente, ainda que a minha família, a minha nação tenha pecado terrivelmente contra o Senhor, há esperança para nós, porque onde abundou o pecado, a tua graça superabundou. A tua graça é superabundante. Quantos estão entendendo? Diga amém. Além do tamanho do pecado do povo, a Bíblia diz que Moisés venceu um outro obstáculo, que era a obstinação, a teimosia do povo de Israel. Versículo de número 9, olha o que está escrito: eu conheço este povo e sei que é muito teimoso. Talvez a sua versão diz assim, que é de dura cerviz. Esse povo é de coração duro, tem uma dura cerviz, ou seja, obstinação, teimosia, resistência à verdade, resistência à palavra, está o tempo todo reincidindo no erro, está constantemente reincidindo no pecado. E mesmo aquele povo sendo tão rebelde, tão teimoso, Moisés intercede por eles, Moisés clama por eles. E sabe que às vezes, queridos, você vê pessoas que você tem evangelizado, que você tem ministrado, que você tem encorajado na fé, que você tem intercedido há anos, e aquela pessoa está o tempo todo teimando em insistir, em se voltar contra o Senhor. As pessoas hoje em dia estão tão teimosas por conta que falta o temor ao Senhor. Por faltar o temor ao Senhor. E por faltar o temor ao Senhor, as pessoas estão obstinadas, teimosas, sabe, como uma mula empacada, que não quer obedecer. E é assim que está o coração de muitos de nós nesses dias, irmãos. A palavra de Deus diz em Hebreus: hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. E nós não podemos permitir que o nosso coração seja endurecido pelo pecado, pela teimosia, pela obstinação. Assim estava o coração do povo de Israel. Mas mesmo assim Moisés levantou um clamor por eles. Mesmo assim Moisés começou a clamar veementemente por eles. Mesmo assim Moisés se quebrantou e se encheu de misericórdia por aquele povo. Mesmo o povo teimoso, obstinado, Moisés clama por ele. Mesmo quando você vê pessoas teimosas e obstinadas, você precisa continuar clamando, orando, intercedendo, até que o coração seja amolecido, até que o coração se quebrante, até que os olhos espirituais se abram, até que se prostre diante do Senhor Jesus, como Senhor e Salvador de suas vidas. Só o Espírito Santo para convencer. Não é a dor, não é o sofrimento que convence, embora Deus pode usar esses instrumentos, mas só o Espírito Santo pode convencer. Porque mesmo pessoas em estado de dor, em estado de sofrimento, se o Espírito Santo não trabalhar em seus corações, elas não se convencem, elas não são convencidas da sua necessidade de ter um encontro com o Salvador. Elas não são convencidas de ter um encontro com Jesus Cristo e serem salvas. Não é a dor nem o sofrimento que convence, é o Espírito Santo. A gente lê Apocalipse, a gente vê que no período da grande tribulação, muitas pessoas que sofrerão as pragas e os juízos de Deus, que deveria se quebrantar diante de toda a calamidade que o mundo sofrerá na grande tribulação. Mesmo assim a Bíblia diz que essas pessoas não se arrependerão, continuarão adorando imagens de escultura, continuarão se prostituindo, continuarão entregues a orgias sexuais, continuarão presas aos ídolos, continuarão presas à feitiçaria. Elas não se converterão, mesmo em face das pragas, mesmo em face dos juízos que haverá de vir. E aí a gente aprende uma lição com isso. Não é apenas a dor e o sofrimento, embora Deus possa usar isso como um instrumento para nos aproximar dele, mas é o Espírito Santo que convence. Por isso nós, como servos de Deus, precisamos continuar clamando, continuar orando, continuar intercedendo,
Há pessoas na sua família que são teimosas e obstinadas, que você tem falado e insistido em relação à fé, e elas continuam teimando, pois você deve continuar orando. Se elas continuam teimando, vocês continuam orando. Se elas continuam em obstinação, nós continuamos em oração e intercessão, para que os seus corações sejam quebrantados e compungidos, convencidos pelo Espírito Santo de Deus, porque só Ele pode convencer. Diga amém, se você está entendendo. Outro obstáculo que Moisés precisou vencer para orar foi a ira de Deus, a própria ira de Deus, porque Deus está virado contra o seu povo. Versículo 11, porém Moisés fez um pedido ao Senhor seu Deus, ele disse: o Senhor, por que ficastes tão irado com o teu povo? Deus está virado com o povo. Certamente alguns de nós não iremos querer orar por um povo que está debaixo da ira de Deus. Certamente alguns de nós não iremos querer orar por alguém que está debaixo da ira de Deus, que está debaixo do juízo de Deus. Talvez nós diríamos assim: se Deus está irado com esta pessoa, com este povo, com esta nação, Ele tem razão para estar. Então deixe que Ele escolha a própria consequência da ira de Deus. Muitos de nós talvez faríamos isso, mas não foi o que Moisés fez. Ele poderia argumentar: bom, Deus tem razão para estar irado com este povo. Realmente esse povo pecou grandemente contra o Senhor, então eu vou deixar que Deus haja, que Deus cumpra a sua vontade, e que Deus aplique sobre eles a sua ira e o seu juízo. Mas não foi isso que Ele fez. Mesmo o povo estando debaixo da ira de Deus, a Bíblia nos mostra que Moisés vai clamar a Deus com toda misericórdia, pedindo a Deus misericórdia para o povo, suplicando a Deus, intercedendo a Deus que tivesse misericórdia do seu povo. E como servos de Deus, nós devemos orar por aqueles que ainda estão como filhos da ira, que são ímpios. Todos os ímpios são filhos da ira, diz a Bíblia. Efésios capítulo 2, versículo 3 e 4. Efésios capítulo 2, versículo 3 e 4. Nós também éramos filhos da ira. Eu era filho da ira. Eu também estava debaixo da ira. Você também estava debaixo da ira de Deus. Nós éramos filhos da ira. Mas alguém orou por nós. Alguém intercedeu por nós. Alguém movido pelo Espírito de Deus levou anos orando por nós, intercedendo por nós, até que os nossos olhos espirituais se abriram e até que nós nos convertemos a Jesus Cristo pela sua misericórdia e graça, e fomos regenerados, fomos reconciliados com Deus, tivemos os nossos pecados perdoados, tivemos o nosso nome escrito no livro da vida, porque alguém se dispôs a orar, porque alguém se dispôs a interceder, porque alguém se dispôs a clamar por nós. Olha o que a Bíblia nos diz em Efésios capítulo de número 2, verso 3 e 4. Por favor, abra sua Bíblia. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 3 e 4, diz assim a palavra do Senhor: de fato, todos nós éramos como eles, vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Na versão que você tem na mão diz assim: nós também éramos filhos da ira. Mas a misericórdia de Deus, que é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Glória a Deus. Então, mesmo que as pessoas estão debaixo dessa ira, por não terem sido reconciliados com Deus em Cristo Jesus, porque a ira de Deus contra o pecado foi julgada sobre Jesus. E quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós deixamos de ser filhos da ira e passamos a ser filhos de Deus. Amém? Nós passamos a ser filhos de Deus, deixamos de ser filhos da ira e passamos a ser filhos de Deus. Mas quando nós éramos filhos da ira, alguém orou por nós, alguém intercedeu por nós, alguém clamou por nós.
Um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um bisavô, um tio, um amigo, um irmão, um parente, um primo, ou quem sabe alguém que nem nos conhecia, mas movido pelo Espírito Santo, o Espírito disse assim: ore por esta pessoa, e ele orou por você e por mim, ou ela orou por você e por mim. Talvez você nem saiba quantas pessoas Deus usou, tenha usado para orar por você. Talvez você não tenha nem ideia de quantas centenas de pessoas Deus usou para interceder por você, para clamar por você, para orar por você, para dizer: Deus, abra os olhos espirituais dele, abra os olhos espirituais dele. Senhor, tem misericórdia. Senhor, aplaca a tua ira. Senhor, não aplica o teu juízo. Senhor, alcança com salvação. Senhor, cerca de misericórdia. Senhor, cerca esta pessoa por todos os lados, de alguém que prega o evangelho, de alguém que testemunhe de Cristo, de alguém que abrace com a fé. E Deus foi ouvindo o clamor e as intercessões e as orações de muitas pessoas, de muitos servos dele, de muitas servas dele, que ele usou para que você estivesse onde você está hoje. Então você tem que ter um coração extremamente grato. Paulo diz: o que você tem que não tenha recebido? E se você recebeu, por que se orgulha tanto? Nada que você tem, nada que eu tenho, eu não tenho recebido de Deus. Tudo que eu tenho, tudo que você tem, nós recebemos de Deus. E se recebemos dele, por que nos orgulhamos? Deus usou pessoas para orar por nós, Deus usou pessoas para interceder por nós, quando nós éramos filhos da ira. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Quando nós éramos filhos da ira, quando nós estávamos debaixo da ira de Deus, quando nós estávamos destinados ao castigo eterno, quando nós estávamos destinados à ira eterna, Deus usou pessoas para orar por nós, para interceder por nós. Agora nós precisamos fazer isso por outras pessoas. Ah, mas o pecado dessa pessoa é muito grande. Não importa. Ore, não importa. Mas essa pessoa fez algo extremamente absurdo. Não importa, mas não há mais esperança para essa pessoa. Não importa, clame por aqueles que você julga talvez ser impossível de ser salvo, ser impossível de ser perdoado, ser impossível de ser reconciliado com Deus, porque na verdade a Bíblia deixa bem claro que a salvação é impossível para qualquer humano, só é possível para Deus. Só Deus torna a salvação possível. Amém, queridos? Então clame. Ah, mas aquele familiar seu que você vê tão preso ao pecado, tão obstinado, tão teimoso, que não quer saber de Deus, que não quer saber das coisas de Deus, clame por essa pessoa, clame, ore, jejue, interceda, chore, se coloque no lugar dela, sinta-se como se você fosse essa própria pessoa que está sendo condenada ao inferno. Clame com tal veemência, até que essa pessoa, no tempo oportuno, convencida pelo Espírito Santo de Deus, venha a Cristo e receba Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Amém, queridos? Moisés venceu aquele obstáculo da ira de Deus sobre o povo. Ele sabia que Deus estava irado, ele sabia que aquele povo estava debaixo da ira e destinado ao juízo. Mesmo assim, Moisés clama com toda a veemência, com todo o clamor. Amém? Os irmãos que chegaram depois, nós estamos examinando Êxodo capítulo de número 32. Amém? Êxodo capítulo de número 32. Aleluia! Qual foi outro obstáculo que Moisés teve que vencer? O próprio pedido de Deus para não orar. Uau! O próprio Deus disse para Moisés: não ore. Mas ele não disse com essas palavras, ele disse: deixe-me. Versículo de número 10, olha o que Deus diz. Verso 10. Êxodo 32, verso de número 10. Diz assim: agora não tente me impedir. Olha o que Deus está dizendo para Moisés. Na sua versão diz assim, Deus disse assim: deixe-me. Então agora não tente me impedir, pois vou descarregar a minha ira sobre esta gente, vou acabar com eles. Depois farei de você e dos seus descendentes uma grande nação. Como é que Moisés poderia impedir Deus? Como é que um homem, pergunto você, como é que um homem pode impedir Deus de fazer alguma coisa que ele queira? Como? Mas o próprio Deus está dizendo para Moisés: Moisés, não tente me impedir. Na sua versão está dizendo assim: me deixe agir.
Me deixa, Moisés, liberar sobre este povo pecador, pecaminoso, obstinado, teimoso, apostata, rebelde, idólatra. Me deixa, Moisés, derramar sobre eles a minha ira, destruí-los e fazer de você e dos seus descendentes uma nova nação. Não me impeça, Moisés. Agora a pergunta é: como um homem limitado, falho, fraco, impotente, pode impedir um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, de fazer o que Ele quer fazer? Como? Somente através da intercessão, somente através da oração. E Deus percebe que a intercessão estava sendo formada na alma, no coração de Moisés. Deus percebe que a intercessão estava crescendo dentro dele. Deus percebe que a intercessão estava em ebulição dentro dele. Quando Deus anuncia para Moisés o que estava para acontecer com o povo, Deus percebeu, antes que Moisés dissesse uma palavra sequer, Deus percebeu que a intercessão estava crescendo dentro dele. E Deus disse: se Moisés interceder, nessa força, nessa compaixão, nessa veemência, eu não tenho como dar outra coisa ao povo senão misericórdia. Por isso ele diz: Moisés, não tente me impedir. Me deixa, Moisés, agir. Meu Deus, isso é tremendo demais, irmãos. O intercessor pode mudar as ações de Deus. Embora Deus seja imutável no seu caráter, nos seus atributos, pela intercessão nós podemos clamar a Deus e ver Deus mudando as suas ações. E é isso que a gente vê aqui nesse texto de Êxodo 32, de Êxodo 32. É exatamente isso que a gente percebe aqui. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Então, ele venceu esse outro obstáculo. O próprio Deus dizendo para ele: me deixa agir, me deixa derramar sobre esse povo a ira. Mesmo assim Moisés se dispôs a orar. Mesmo assim Moisés se dispôs a lutar com Deus em oração, a lutar com Deus em intercessão e a prevalecer. Me lembra aquela passagem de Jacó. Eu queria ler com vocês então Gênesis, se eu não me engano, 32, vamos ver? Parece que é Gênesis 32 também. Em que Jacó luta com Deus. Aleluia. E Moisés então se dispõe a lutar com Deus em intercessão, a lutar com Deus em oração. Aleluia. Gênesis 32, versículo de número 22. Quantos encontraram, digo amém? Diz assim, Gênesis 32, 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres, as suas concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo o que era seu. Mas ele ficou para trás sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Esse homem é uma teofania, é Deus em forma humana no Antigo Testamento. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto o Senhor enquanto não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: como você se chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso o seu nome será Israel. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu: por que você quer saber o meu nome? E ali ele o abençoou Jacó. Então Jacó disse: eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs o nome naquele lugar de Peniel. Aleluia. Amém, queridos? Jacó lutou com Deus também.
Ele segurou no Senhor. E ao amanhecer, o Senhor disse para ele: me solte. Já está amanhecendo. Ele disse: não te solto, enquanto não me abençoares. Enquanto não me abençoares. Sabe que alguém que está determinado a receber o favor de Deus, alguém que está determinado a receber a graça de Deus, alguém que está determinado a receber a misericórdia do Senhor. E Jacó gruda em Deus e diz: olha, enquanto não me abençoares, eu não te solto. Isso é tremendo, é maravilhoso, porque Deus é poderoso demais. É claro que Deus, se quisesse, poderia simplesmente sair dali, sim ou não? Mas Deus se deixa, permite-se envolver com o ser humano a tal ponto que os seus filhos, em oração, em intercessão, em clamor, conseguem prevalecer e obter vitória junto ao coração de Deus. E é isso que Moisés faz. Moisés se dispõe a lutar com Deus, não contra Deus, mas com Deus. Moisés se dispõe, como Jacó, a grudar no Senhor e dizer: Senhor, eu sei que tu estás irado com o teu povo. Eu sei que o Senhor está dizendo: olha, me deixa derramar sobre o teu povo toda a minha ira. Não me impeça, Senhor, mas eu vou permanecer contigo em oração. Eu vou prevalecer até que, em vez de juízo, tu tragas sobre o teu povo misericórdia. Até que, em vez de juízo, tu tragas sobre o teu povo graça, favor. Quantas pessoas determinadas em oração nós temos nos nossos dias? Quantas pessoas perseverantes em oração nós temos em nossos dias? Quantas pessoas que são como aquela viúva que vai incomodar o juiz iníquo, insistindo com ele de dia e de noite, até que ele responda a sua causa contra o seu adversário. Quantas pessoas insistentes em oração, quantas pessoas perseverantes em oração, quantas pessoas que estão dispostas a clamar até que aconteça, a clamar até que o avivamento venha, a clamar até que o milagre aconteça, a clamar até que a família seja salva, a clamar até que o filho seja liberto das drogas, a clamar até que a filha seja liberta da prostituição, a clamar até que o marido seja liberto do adultério, do álcool, a clamar até que a família seja restaurada, a clamar até que o casamento mude. Quantas pessoas estão dispostas a clamar, a interceder, até que aconteça, mesmo pelo pecador mais vil? Pastor, mas ele não merece, ela não merece, é um pecador terrível, fez coisas absurdas, esse povo de Israel também não merecia. Mas Moisés se levantou com o coração cheio de misericórdia e disse: Senhor, não apliques o juízo, mas a tua graça, a tua misericórdia e o teu favor sobre o teu povo. Nós precisamos de pessoas assim nos nossos dias, irmãos. Pessoas que são perseverantes em oração. Pessoas que são perseverantes em oração. Pessoas que são perseverantes em intercessão. Pessoas que orem até que aconteça para a glória de Deus. Que não abrem mão, que não voltam atrás, que não retrocedam, que se coloque na brecha diante do Senhor. Até quando? Até que aconteça. Amém? Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. E ele vencia esse obstáculo quando o próprio Deus disse: deixe, Moisés, não me impeça, Moisés. Eu acho lindo isso de Deus. Como é que um Deus todo-poderoso, soberano, está falando para um homem: você pode me impedir, por favor, não me impeça. Uau! Isso é um nível de comunhão com Deus extraordinário. Mas todos nós podemos ter esse nível de comunhão com Deus em Cristo Jesus. Então você diz assim: pastor, mas isso era só Moisés, era só no tempo de Moisés. Não, queridos, em Cristo Jesus nós podemos ter esse nível de ousadia, de comunhão, de amizade com Deus, de intimidade com Deus. Nesse ponto, quando Deus veio destruir Sodoma e Gomorra por conta do seu pecado, Deus disse: olha, eu não posso ficar sem falar isso, sem contar essas coisas para Abraão, visto que Abraão será uma grande nação. Eu tenho uma aliança com Abraão, eu tenho um pacto com Abraão, eu não posso fazer nada sem falar com ele. E aí Abraão vai diante de Deus e diz: Senhor, não é justo. Se tiver nessa nação 50 justos, 50, Senhor, você vai destruir
os 50 junto com todos os pecadores, junto com todos aqueles que estão distantes do Senhor, junto com todos aqueles que estão contra o Senhor, junto com todos aqueles que não temem o Senhor, junto com todos aqueles que blasfemam do Senhor, junto com todos aqueles que cospem no teu rosto, junto com todos aqueles que escarnecem da tua presença. Não, Abraão, se tiver 50 justos, olha só, por amor dos 50, eu pouparei toda a terra de Sodoma e Gomorra. Por amor dos 50, eu pouparei toda a terra de Sodoma e Gomorra. Ah, Senhor, então agora eu me atrevo aí um pouco mais. E se tiver 45? Se tiver 45 justos, por amor aos 45, Abraão, eu pouparei Sodoma e Gomorra. Ah, Senhor, agora eu criei mais coragem, não fique irado comigo. Mas se tiver 40, por amor dos 40 eu pouparei. Senhor, e ele vai argumentando com Deus. E se tiver 30, Deus diz, por amor dos 30 eu pouparei. E se tiver 20, por amor dos 20 eu pouparei. Senhor, não fique irado, só mais essa vez eu vou falar ao Senhor. Isso é perseverança, isso é insistência em oração. Se tiver só 10, Deus disse, se tiver 10 justos, por amor aos 10 justos, eu pouparei toda a nação de Sodoma e Gomorra. As duas nações serão poupadas. Se tiver 10 justos. Não havia 10 justos, infelizmente. Só a família de Ló. 4 pessoas. Porque ainda encontrava-se no coração deles um temor ao Senhor. Eram sobrinhos, Ló era sobrinho de Abraão. E Deus ouve a oração de Abraão e manda que o anjo lhe tirasse Ló ali de Sodoma e Gomorra. E ele tenta convencer os seus genros, aqueles que estavam para casar com suas filhas, e eles achavam que Ló estava brincando, que não havia juízo iminente vindo sobre a nação, e eles acham que era uma brincadeira, e eles não acreditam, eles não fogem com Ló. Ló sai da cidade juntamente com sua mulher e suas 2 filhas, por causa da intercessão de Abraão. Por causa da intercessão de Abraão. E a palavra é, não olhe para trás. A mulher de Ló não creu, no meio do caminho olhou para trás, o coração dela ainda estava apegado às coisas que havia ficado em Sodoma e Gomorra. E ela se transforma em uma estátua de sal. Vocês conhecem a história da Bíblia. E Ló intercede, Senhor, eu não quero ir para as montanhas, pode ser que esse mal, essa praga me alcance lá nas montanhas. Senhor, tem uma pequena cidade ali chamada Zoar. É uma pequena cidade. Deixa eu ir para lá. E Deus, por amor a Ló e as 2 filhas dele, poupa a cidade de Zoar, que também seria destruída junto com Sodoma e Gomorra, para que lá ele pudesse ter um lugar, um abrigo, naquela pequena cidade. Intercessão muda situações. Intercessão muda circunstâncias. Intercessão move a mão de Deus para agir com misericórdia sobre aqueles por quem nós intercedemos, sobre aqueles por quem nós oramos, sobre aqueles por quem nós clamamos. Só que às vezes nós somos testados no teste do tempo, porque o tempo de Deus não é o nosso. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Então nós precisamos continuar clamando, orando. Diga amém. Nós devemos derrubar todos esses obstáculos para nos achegar diante de Deus em intercessão, em oração, por aqueles que nós queremos ver restaurados na presença do Senhor. Um outro obstáculo que Moisés teve que vencer foi os seus interesses pessoais. Moisés orou contra os seus interesses pessoais. Porque olha o que Deus disse para Moisés. Versículo de número 10. Êxodo 32, 10. Olha o que Deus disse para ele. Agora não tente me impedir, pois vou descarregar a minha ira sobre esta gente e vou acabar com eles. Agora olha o que Deus diz. Depois farei de você e dos seus descendentes uma grande nação. Farei de você, Moisés, e dos seus descendentes uma grande nação.
Queridos, nós sabemos, nós que conhecemos a história bíblica, sabemos o como era importante para os homens e mulheres do tempo bíblico, principalmente do Antigo Testamento, como eles desejavam povoar a terra, como eles desejavam que os seus descendentes pudessem encher a terra, pudessem povoar a terra. E se Moisés tivesse pensado em si mesmo, essa teria sido uma oportunidade de ouro, porque Deus estava dizendo: olha, eu vou destruir todo esse povo, e vou fazer de você, Moisés, dos seus descendentes, de você e dos seus descendentes, uma nova nação. E eu não estaria anulando o meu pacto com Abraão, porque você é descendente de Abraão. Vocês entendem? Se Moisés tivesse pensado em si mesmo, que oportunidade, uau! Esse povo que só me dá trabalho, só me dá dor de cabeça, vai ser destruído, e agora Deus fará de mim, dos meus filhos, da minha descendência, uma nova nação, um novo povo. Eu vou estar recebendo em mim, nos meus descendentes, todas as bênçãos, promessas de Abraão estão fluindo a partir de mim. Deus colocou o coração de Moisés à prova. Deus colocou o coração de Moisés no teste. Se Moisés tivesse sido ambicioso, ele não pensaria duas vezes. Ele diria: tudo bem, Senhor. Sendo assim, sim. Se o Senhor fará de mim uma nova nação, que o Senhor aplique a ira sobre todo este povo, e que o Senhor construa uma nova nação a partir de mim. Mas Moisés venceu os seus interesses pessoais, e ele continua clamando a Deus. O seu coração era misericordioso, e ele pensou no bem do povo mais do que em seus interesses pessoais. Ele pensou no bem da nação mais do que em si mesmo. Se nós tivéssemos líderes assim em nossos dias, se nós tivéssemos mais líderes assim em nossos dias, que pensassem mais no bem das pessoas, mais no bem da nação, do que em si mesmos. Se nós tivéssemos líderes políticos e governamentais assim nesses dias, que pensassem mais no bem das pessoas, mais do bem do povo, do que em si mesmos. Se nós tivéssemos líderes eclesiásticos, líderes espirituais, assim como Moisés nesses dias, que pensassem mais no povo, mais no bem das pessoas, do que em si mesmos. Se nós tivéssemos mais pastores, assim como Moisés nesses dias, que pensassem mais nas pessoas, mais no bem das pessoas do que em si mesmos. Deus disse para Moisés, não era qualquer pessoa, era o próprio Deus que estava dizendo para Moisés: Moisés, eu vou te promover, eu vou promover você, deixa-me descarregar toda a minha ira sobre esse povo obstinado, rebelde, teimoso, deixa que eu os destrua. E eu vou promover você, eu vou fazer de você uma grande nação, um grande povo, de você e dos seus descendentes. Se nós soubéssemos o quanto era importante para eles ser pai de nações naqueles dias, ser pai de multidões naqueles dias. Moisés venceu essa tentação de colocar os seus interesses acima da nação, de colocar os seus interesses acima do povo. E ele clama a Deus por misericórdia. Quão mais misericordioso, queridos, é o coração do nosso Senhor Jesus do que o de Moisés. Quão mais misericordioso é o coração de nosso Senhor Jesus do que o de Moisés. Porque como Jesus, como o nosso líder maior, nosso sumo sacerdote, o nosso sumo pastor, ele deu a sua vida por nós. Ele não pensou em seus próprios interesses, ele não pensou em sua própria vida, mas lá na cruz, ele derramou a sua vida por nós. E quando Pedro disse para Jesus, usado pelo inimigo: tem misericórdia de ti, Senhor, de modo algum isso te aconteça, de modo algum o Senhor deve morrer. Jesus rejeitou aquela tentação, e Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque não cogita as coisas de Deus, mas das coisas do homem. Jesus não pensou nem um pouco em si mesmo. Jesus não teve misericórdia, piedade, autocompaixão, autocomiseração de si mesmo. Porque ele sabia que ao derramar da sua vida, ele sabia que ao entregar a sua vida por nós na cruz,
muitos seriam convertidos, muitos seriam salvos. Ele disse: e eu, quando for levantado da terra, e o Filho do Homem, quando for levantado da terra, muitos, a todos atrairei a mim. Jesus sabia que quando ele fosse levantado naquela cruz, ele atrairia muitos e muitos e muitas e muitos filhos a ele. Ele sabia que quando ele fosse levantado na cruz, a cruz seria a intercessão entre a terra e o céu, a cruz seria a ponte entre a terra e o céu, entre o homem pecador e o Deus Santo. A cruz nos reconciliaria com Deus. Jesus sabia disso, e ele não pensou na sua própria vida. Ele estava disposto a se sacrificar, ele estava disposto a renunciar a tudo. Por isso, quando ele nos chama para ser seus discípulos, ele disse: aquele que não carregar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus sabia, queridos, que assim como ele deu a sua vida por nós, nós também precisaríamos dar a vida pelo propósito dele e uns pelos outros. Amém? 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 Quão desafiador é, quão confrontados pela palavra nós somos. Que Deus levante mais líderes como Moisés em nossos dias, que coloque o interesse do reino acima dos seus próprios interesses. Que Deus levante mais líderes como Moisés em nossos dias. Que Deus levante mais líderes como Moisés em nossos dias. Que coloque os interesses do reino, do povo de Deus, mesmo que tenha sido um povo teimoso e obstinado, acima dos seus próprios interesses. Que Deus tenha misericórdia de nós. Moisés passou por esse teste e ele venceu os seus interesses pessoais. Amém? Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Quais foram então os argumentos que Moisés usou na sua intercessão? Nós estamos estudando Êxodo 32. Vocês que chegaram agora, Êxodo 32. Quais são os argumentos que Moisés usou diante de Deus em oração? Primeira coisa, Moisés declarou para Deus que aquele povo era o povo dele. Olha o que Moisés disse, versículo 11. Porém Moisés fez um pedido ao Senhor, seu Deus, ele disse: ó Senhor, por que ficaste assim tão irado com o teu povo, que tiraste do Egito? Agora observe, na ira, Deus estava irado, e Deus disse para Moisés: o teu povo. Não foi isso que Deus disse para Moisés? Quem se lembra? Versículo 7. Então disse o Senhor Deus a Moisés: desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Olha que tremendo. Deus estava tão irado com o povo que Deus disse: o povo é teu. Foi você que tirou esse povo do Egito, e esse povo pecou contra mim. Mas agora no versículo 11, Moisés disse: Senhor, o povo não é meu, o povo é teu. É o teu povo. Eu acho lindo isso, irmãos, porque relacionamento com Deus, Deus é uma pessoa. Deus não é um ser distante, impessoal. Deus é uma pessoa, Deus tem sentimentos, Deus tem emoções. Se Deus nos criou com emoções, é porque Ele também tem emoções. Deus vê na Bíblia um Deus que se alegra, um Deus que se ira, um Deus que se entristece, um Deus que chora. Embora sendo Deus, nós temos essas emoções divinas em toda a Bíblia. Qual estão entendendo? Nós vemos isso na Bíblia. Ele é um ser pessoal, não é um ser distante, neutro. E Ele está irado com o povo. Ele diz: olha, o teu povo, que você tirou do Egito, pecou contra mim. Mas agora no capítulo 11, versículo 11, perdão, Êxodo 32, 11, Moisés diz: Senhor, esse povo é teu. Foi o Senhor que os tirou do Egito. Foi o Senhor que escolheu. Foi o Senhor que escolheu Abraão lá no passado, Senhor, lembra? Foi o Senhor que chamou Abraão. Da onde isso? Gênesis 11, 12. Foi o Senhor que chamou Abraão. Foi o Senhor que fez uma aliança com Abraão. Foi o Senhor que prometeu a Abraão dar a ele uma descendência numerosa, Senhor. Esse povo é teu. Foi o Senhor que formou esse povo. Foi o Senhor que criou esse povo. Foi o Senhor que escolheu esse povo como uma nação sacerdotal, como uma nação santa, como uma nação preparada, separada. Foi o Senhor, esse povo é do Senhor.
Será que nós podemos dizer isso para Deus em relação à igreja, em relação aos servos do Senhor Jesus? Quando a gente olha e vê tantas coisas feias acontecendo na igreja do Senhor Jesus, espalhado na face da terra, tantos escândalos, e tantas pessoas estão hoje, irmãos, tantos cristãos estão hoje desanimados, decepcionados, sem querer congregar, desengrejados, por causa das decepções, por causa dos escândalos, envolvendo cristãos, envolvendo liderança cristã, nesse Brasil afora. Mas será que nós podemos dizer, como disse Moisés, esse povo é teu, Senhor, essa igreja é tua, foi comprada, lavada e remida pelo sangue de Jesus, é a tua noiva, Jesus, é o teu povo, por quem tu morreste, por quem tu sofreste, por quem tu foste pregado na cruz, é o teu povo. Restaura o teu povo, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Será que nós podemos, como Moisés, dizer, Senhor, é o teu povo? Outro argumento que Moisés usou, Moisés declara que o Senhor havia feito maravilhas por aquele povo. Versículo 11, ele diz assim: tu os tiraste do Egito com grande poder e forte mão. Foi o Senhor que operou milagres. Eu não tinha nenhum poder, Senhor, para julgar Faraó. Eu não tinha nenhum poder para enviar as pragas para Faraó, para o Egito. Foi o Senhor que enviou aquelas pragas. Foi o Senhor que abriu o mar vermelho. Foi o Senhor que operou milagres no meio do teu povo, que os tirou com o braço forte do Egito. Não foi eu, foi o Senhor. Se o Senhor começou a fazer coisas extraordinárias, continua fazendo. Se o Senhor começou a fazer milagres tremendos, continua fazendo. Continua fazendo. A Bíblia diz: aquele que começou a boa obra é capaz de completá-la até aquele dia. Amém? Alguém que você tem orado, alguém que você tem clamado, que você tem intercedido, e que você viu Deus começar a agir na vida dessa pessoa, que você viu Deus começar a operar, Deus começar a fazer coisas na vida dessa pessoa. Você pode continuar dizendo: Senhor, o Senhor começou a agir na vida de fulano de tal, completa a tua obra. O Senhor já fez milagres na vida dele, ou na vida dela, ou na vida da minha família, completa a tua obra. O Senhor já fez coisas grandes, Senhor, então continua fazendo coisas maiores e completa a tua obra, porque aquele que começou a boa obra é capaz de concluí-la, é poderoso para concluí-la até o dia de Cristo. Diga amém. Outro argumento que Moisés usou foi a glória de Deus. Versículo de número 12. Moisés diz assim para Deus: por que deixar que os egípcios venham a dizer que tiraste o teu povo do Egito para matá-los nos montes e destruí-los completamente? Não fique exato, muda de ideia, e não faças cair sobre o teu povo essa desgraça. Moisés falando para Deus: Senhor, se o Senhor destruiu o povo de Israel, os egípcios vão insultar o teu nome. Se Israel for destruído, o nome do Senhor será insultado pelos seus inimigos. Senhor, é a tua glória que está em jogo. É a glória do teu nome que está em jogo. Então Moisés usa o argumento da glória de Deus para interceder pelo povo. Ele usa o argumento da glória de Deus para clamar, para que Deus tenha misericórdia do povo. Agora escute isso, queridos. O que resulta mais em glória de Deus do que quando almas são convertidas a Jesus?
O que resultará mais na glória de Deus do que quando vidas são salvas, do que quando um pecador se arrepende dos seus pecados. A Bíblia diz em Lucas capítulo 15 que quando um pecador se arrepende do seu pecado, é tanta festa no céu. A festa nos céus. Quando pessoas se convertem a Jesus, o nosso Deus é glorificado. João capítulo 15, versículo 8. João 15, 8, a Bíblia diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Muitos frutos glorificam a Deus. Muitos frutos exaltam a Deus. Quantos estão entendendo? A salvação dos perdidos resultará na glória de Deus. Jesus morreu pelos pecadores. O Evangelho está sendo pregado. O Espírito Santo foi derramado, está sendo derramado. Se almas não forem salvas, o Senhor não será glorificado. Mas se as almas forem salvas, se a misericórdia for estendida, o nome santo do Senhor será glorificado. Isso resultará em glória a Deus. Amém? Nós podemos dizer isso: Senhor, salva, perdoa, transforma para a tua glória. Senhor, salva, transforma, liberta para a tua glória. Nós podemos dizer isso, amém, queridos? Amém? Se Deus salvar a sua família, Ele fará isso, o nome dele será glorificado. Se Deus salvar os seus vizinhos, Ele fará isso em nome de Jesus, o nome dele será glorificado. Aleluia. Quarto argumento e último, para a gente fechar essa ministração. Moisés lembra a Deus da sua aliança e das suas promessas. Moisés lembra a Deus da sua aliança e das suas promessas. Versículo de número 13. Verso 13. Olha o que diz: lembra dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Lembra do juramento que fizeste de lhes dar tantos descendentes quantas estrelas há no céu. Lembra também que prometeste que darias aos teus descendentes toda aquela terra para propriedade deles para sempre. O último argumento que Moisés usa aqui diante de Deus é: Senhor, lembra da tua aliança. O Senhor fez uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó, que daria a eles uma descendência numerosa, como as estrelas dos céus, como a areia que há na praia do mar. Senhor, lembra das tuas promessas, que tu fizeste, que tu prometestes, que os faria numerosos, que os faria grandiosos, que os faria uma grande nação. Lembra da tua aliança e lembra das tuas promessas. Tu tens uma aliança com este povo, tu tens um pacto com este povo, Senhor. Tu prometeste. E ele vai diante de Deus, firmado na aliança e firmado na promessa de Deus. Queridos, nós também temos a aliança da palavra. E nós temos as promessas da palavra para nos firmar enquanto nós intercedemos por alguém, enquanto nós clamamos por pessoas, enquanto nós clamamos pela nossa família. Nós podemos lembrar a Deus as suas promessas. Nós podemos lembrar ao Senhor as suas promessas. Lembra, Senhor. Sabe, a Bíblia diz que em Atos capítulo 16, versículo 31, uma promessa só para refrescar a sua memória: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e a sua família. Creiam no Senhor Jesus, e serão salvos vocês e as suas famílias. Isso é uma promessa. Como Moisés, você pode chegar diante de Deus, ainda que a sua família esteja atribulada, ainda que a sua família esteja envolvida com as coisas mais horrendas, mais feias, mais cabulosas, mais tristes, mais vergonhosas, você pode chegar diante do Senhor em oração e dizer: Senhor, tu me destes uma palavra, tu me destes uma promessa em tua palavra, e a tua promessa disse: eu cresci no Senhor Jesus, e eu criei, o Senhor salvaria a minha família. Então salva a minha família, salva a minha casa,
salva os meus, em nome de Jesus. Mas você pode interceder por quaisquer outras coisas, que você tem uma promessa da palavra, você pode interceder. Então, examine as Sagradas Escrituras, medite na palavra de Deus dia e de noite, conheça as promessas de Deus, conheça as promessas que são feitas a você, que são feitas à sua família, que são feitas ao povo de Deus, que são feitas à igreja do Senhor. Conheça as promessas de Deus, se aproprie das promessas de Deus, e em intercessão, em oração, lembre a Deus das suas promessas. Pastor, Deus tem amnésia? Não, queridos, não tem. Só que Deus é um ser pessoal, Ele gosta que nós interagimos com Ele, que nós tenhamos com Ele uma interação, que nós tenhamos com Ele um relacionamento. Embora Ele seja Deus, Ele nos permite usar uma linguagem humana que é compreensiva à nossa mente, para que nós possamos argumentar com Ele, porque Ele está acima de toda argumentação humana, porque Ele é Deus, mas Ele nos permite usar uma linguagem humana para interagir com Ele. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Então lembre a Deus das suas promessas. Senhor, Tu dissestes em Tua palavra isso, isso e isso. O Senhor não pode mentir em suas promessas. O Senhor não pode mentir em Tua palavra, Senhor. Faz isso que Tu prometeste, Senhor. Foi isso que Gideão fez. Quando o anjo disse para ele assim, Senhor, quando o anjo disse para ele assim, vai nessa tua força, varão valoroso, liberta Israel dos midianitas. Ele disse, Senhor, o que é feito dos teus grandes feitos, das tuas grandes obras, que os nossos pais nos contaram? As coisas grandiosas que os nossos pais nos contaram acerca do Senhor, acerca do teu poder, nós estamos vendo isso acontecer. Nós precisamos ter essa atitude diante de Deus, irmãos. As coisas não estão como nós gostaríamos. Como é que a gente resolve? Em Deus. Em Deus. Começa em Deus. Tudo começa em Deus. É trazer Deus ao centro da nossa vida. Dizer, Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor é um Deus grandioso. A Tua palavra diz que Tu és capaz de fazer coisas extraordinárias. Mas eu não estou vendo isso acontecendo na minha família. Eu não estou vendo isso acontecendo na minha casa. Então eu te peço, Senhor, faz e cumpre as Tuas promessas. E salva, e liberta, e transforma. E muda o meu casamento para a Tua glória, que o meu casamento glorifique o Senhor, que os meus filhos glorifiquem o Senhor, que a minha casa glorifique o Senhor, que a minha família glorifique o Senhor, que a minha vida glorifique o Senhor, que as minhas finanças glorifiquem o Senhor, que a minha empresa, meus negócios, meus empreendimentos glorifiquem o Senhor, que a Tua glória venha sobre cada área da minha vida, Senhor, e que as Tuas promessas sejam executadas, sejam feitas sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre minha cidade, sobre a minha nação, sobre o Brasil. Senhor, o que é feito das Tuas grandes promessas? Senhor, o que é feito das Tuas grandiosas palavras? Tu és o Deus Todo-Poderoso, que abriu o mar vermelho para o Teu povo passar, que enviou as pragas sobre o Faraó e sobre o Egito para forçá-los a deixar o Teu povo ir. Tu és o Deus que abriu o rio Jordão. Tu és o Deus que ressuscitou mortos, que fez cegos enxergarem, que fez mudos falarem, que fez surdos ouvirem. Tu és o Deus Todo-Poderoso, a quem nada é impossível. O que é feito, Senhor, das Tuas grandes promessas, das Tuas grandes obras? Queremos ver em nossos dias aquilo que prometeste. Queremos ver em nossos dias se cumprir aquilo que prometeste, Senhor. Nós podemos chegar diante de Deus, queridos, um coração quebrantado e humilde, mas ao mesmo tempo cheio de ousadia, porque estamos diante do trono da graça. Da ousadia, da coragem, da intrepidez que só o Espírito Santo pode colocar no nosso coração. Esses são os dias que nós precisamos orar como nunca antes, irmãos. Oh, meus irmãos, não permita a distração vir ao seu coração, pelo amor de Deus, não permita. Tenho visto
tantos irmãos distraídos, meus irmãos, escute o seu pastor, escute o Senhor nessa noite. Não permita a distração tomar o seu coração. Permita o Espírito Santo despertar você para orar, para interceder, como nunca antes. Esses são dias de batalha, esses são dias de guerra. São dias que nossa nação e as nações da terra estão sofrendo. Estão sofrendo. E como Moisés, nós precisamos levantar um clamor. Como Moisés, nós precisamos levantar intercessão. Interceder. Até que o milagre aconteça. Até que o avivamento venha. Até que Deus derrame a sua misericórdia, a sua graça. Até que a salvação aconteça em nossas famílias, na cidade. Até que as multidões se voltem para Deus. Até que o povo da igreja seja avivado, despertado, para servir, para trabalhar para o Senhor, para fazer o que é necessário que seja feito no reino de Deus. Até que a igreja do Senhor Jesus cresça. Até que as nossas famílias sejam libertas, transformadas e salvas pelo poder do Evangelho. Amém, queridos? Isso é possível? Sim, é possível. Se nós nos dispusermos a orar, se nós nos dispusermos como Moisés a interceder. Deus ouviu, queridos, a intercessão de Moisés. É lindo isso, porque a Bíblia diz, na sua versão diz assim: Deus se arrependeu. Que isso? Deus não se arrepende. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrepende. Mas esse texto diz que Deus se arrependeu. Por quê? Porque Deus nos permite usar uma linguagem humana, que a gente entenda. Porque a linguagem de Deus é acima da nossa. Ele nos permite usar uma linguagem humana, compreensiva à nossa mente, para que a gente possa entender o que aconteceu. Deus ouviu a intercessão de Moisés, e Deus mudou de ideia. Deus se arrependeu, e não fez cair sobre o povo o mal que ele havia dito que cairia. Amém? Se nós nos dispusermos a interceder, se nós nos dispusermos a orar e a clamar, com o mesmo coração de Moisés, misericordioso e compassivo, com o mesmo espírito que havia em Moisés, nós obteremos respostas e o favor de Deus sobre nossa vida, sobre nossa igreja, sobre nossa cidade, sobre nossa família e sobre aqueles por quem nós intercedemos. Eu quero terminar com esse texto, verso 14. Queria que todos lessem comigo esse versículo 14. Todos. Se você puder, até memorize esse versículo. Êxodo 32, 14. Êxodo 32, verso 14. Eu queria terminar a mensagem de hoje à noite com esse versículo. Diz assim: quantos acharam, digam amém. Então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que lhe havia prometido. Como é que diz na sua versão? Arrependeu-se o Senhor, leia todo. Amém? Termina aí, né? Arrependeu-se o Senhor. Mudou de ideia. Mas pastor, Deus não se arrepende. A Bíblia diz isso. Deus não é homem para que se arrependa, nem filho. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas Deus está usando uma linguagem humana aqui, para a gente entender. Ele não pode se arrepender de pecado, porque ele não tem pecado. Mas se arrepender-se aqui, ele está usando uma linguagem humana para que você entenda. Ele mudou de ideia. Em vez de trazer juízo sobre o povo, por causa da intercessão de Moisés, ele trouxe misericórdia. Por causa da intercessão de Moisés, ele trouxe livramento. Por causa da intercessão de Moisés, ele trouxe graça sobre o povo. É isso que vai acontecer com a sua família quando você orar. É isso que vai acontecer com a cidade quando nós levantarmos o clamor como igreja, como intercessores nessa cidade de Jaguaquara. É isso que vai acontecer no Brasil
quando se levantar um exército de intercessores como Moisés, Deus poupará o seu povo. E a sua graça será liberada de forma sobrenatural. Quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua família. Quero declarar a bênção do Senhor sobre o seu lar. Salvação da sua casa, salvação da sua família, misericórdia sobre a sua família. Sua família inteira aos pés de Cristo Jesus. Quantos recebem? Favor abundante sobre a sua família. Graça e misericórdia sobre Jaguaquara, sobre a cidade de Jaguaquara, sobre a Bahia, sobre o Brasil e sobre as nações da terra, sobre Israel e sobre as nações da terra. Em o nome de Jesus.